Fala, turma! Futuros aprovados, sejam muito bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O foco aqui é a Lei Federal 13.022, o famoso Estatuto Geral das Guardas Municipais. Já pegue o material de anotação, porque hoje nós vamos garantir aqueles pontos que separam quem quase chega lá de quem realmente conquista a vaga. E para começar já com o pé na porta, responde rápido para mim. A Guarda Municipal usa farda? Ela faz policiamento ostensivo? Responde a Polícia Militar? Olha, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você acabou de cair na maior e mais clássica pegadinha de provas sobre esse tema. As bancas simplesmente amam colocar as palavras farda, ostensivo ou militar, só para induzir o candidato ao erro. E marcar essas opções, meus amigos, custa a aprovação. Para a gente não cair mais nessa, dá uma olhada no nosso roteiro. Vamos passar rapidamente por contexto e princípios, competências e limitações, regras de organização, controle e fiscalização e fechar com uma revisão final matadora. Então, começando pelo nosso primeiro tópico, o contexto e os princípios. É a base de tudo. Para entender como o examinador cobra a atuação da guarda, a gente precisa olhar primeiro para a base constitucional dela. O fundamento da Guarda Municipal está lá no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. A missão principal: proteção de bens, serviços e instalações municipais. Agora, um detalhe crucial. Embora as guardas não estivessem originalmente naquele rol taxativo do artigo 144, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. No julgamento da ADPF 995, o STF reconheceu formalmente que as guardas integram, sim, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Ou seja, elas exercem atividade de segurança pública de fato e de direito. E aqui está a regra de ouro absoluta do nosso estudo. A instituição tem um caráter estritamente civil. A atuação dela é preventiva. E os integrantes usam o uniforme preferencialmente na cor azul marinho. Gente, é terminantemente proibido usar nomenclaturas, postos, graduações ou qualquer estrutura hierárquica que seja idêntica às forças militares, tá? Então, por favor, deletem a palavra farda na hora da prova. O termo correto e exigido pela lei é sempre uniforme. Passando para os 5 princípios mínimos de atuação lá do artigo 3. Esses precisam estar tatuados na mente. Primeiro, proteção dos direitos humanos fundamentais. Segundo, preservação da vida e redução do sofrimento. Terceiro, e presta muita atenção aqui, patrulhamento preventivo. A banca sempre tenta colocar ostensivo, não cai nessa. Quarto, compromisso com a evolução social. E o quinto, que despenca em prova, o uso progressivo da força. De novo, o examinador adora tentar te enganar usando regressivo ou ostensivo para confundir. Mas o que significa na prática esse uso progressivo da força? É bem simples e vital para o nosso entendimento. Significa que a resposta tem que escalar de forma proporcional à agressão injusta. Você começa com a presença e o comando verbal. O agressor resistiu? Aí sim passa para o controle físico. Se a ameaça aumentar, entra os equipamentos menos letais, tipo gás ou taser. A força letal é sempre, sempre o último e extremo recurso. A palavra progressivo mostra exatamente isso. A força evolui conforme a necessidade e nunca ao contrário. Entrando agora no nosso segundo bloco, as competências e limitações. Esse é o coração da prova, galera. É aqui que você precisa saber separar a regra geral das operações específicas do dia a dia da guarda. O artigo 4º traz a competência geral de um jeito bem direto: proteger bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município. Ponto final. Só que o artigo 5º traz um rol com 18 competências específicas, e o examinador ama fazer uma salada com isso. Dentre essas específicas, eu destaco 3 que caem demais: atuar na segurança escolar de forma preventiva, exercer competências de trânsito e o dever de encaminhar ao delegado de polícia o autor de infração no caso de prisão em flagrante delito. E lembrem sempre da jurisprudência do STJ. A atuação da guarda tem que estar vinculada à proteção municipal ou a um flagrante evidente. Cuidado extremo também com esses 2 termos, convênio e consórcio público. As bancas trocam essas palavras só para testar sua atenção na leitura da lei. Quando o texto fala de atuação no trânsito ou de criar um órgão de formação centralizado com o Estado, a palavra certa é convênio. Agora, se a situação envolve municípios limítrofes, ou seja, cidades vizinhas compartilhando reciprocamente os serviços da guarda, aí a palavra mágica que você tem que procurar na alternativa é consórcio público. Anota esse macete para não esquecer.
Indo para o nosso terceiro bloco, as regras de organização. Vamos dar uma olhada nas engrenagens institucionais da Guarda e naqueles números que simplesmente dominam as questões de múltipla escolha. Pessoal, esses limites de efetivo por população vocês têm que imprimir na memória. A lei limita o tamanho da guarda baseada na quantidade de habitantes da cidade. Municípios com até 50 mil habitantes, máximo de 0,4% da população. De 50 a 500 mil habitantes, 0,3%. E cidades com mais de 500 mil habitantes, 0,2%. Repara que é uma escala inversamente proporcional. Quanto maior a cidade, menor a porcentagem permitida. Decora a sequência: 04, 03, 02. É ponto garantido. E sobre os requisitos básicos para ingressar na carreira? O principal destaque aqui é a escolaridade. Nível médio completo é a exigência mínima legal. Nada de nível superior como regra geral, viu? Outro detalhe vital: a lei exige idade mínima de 18 anos, mas não estipula idade máxima no seu texto. Só que muita atenção à jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal admitiu recentemente que as legislações locais podem sim colocar um limite máximo de idade para o ingresso, desde que isso esteja claramente previsto na lei do próprio município. Chegamos ao nosso quarto bloco: controle e fiscalização. É fundamental entender como funciona a prestação de contas para manter a integridade da instituição. Presta muita atenção nessas regrinhas porque elas matam dezenas de questões. O controle interno é feito pela corregedoria. Quando ela é obrigatória? Em duas situações específicas: quando o efetivo for maior que 50 servidores ou quando a guarda utiliza arma de fogo. Já o controle externo é papel da ouvidoria. E adivinha? A ouvidoria é obrigatória para todas as guardas, sem exceção, não importa o tamanho do efetivo ou se tem arma. E a cereja do bolo aqui? Para que o corregedor ou o ouvidor perca o mandato antes do prazo, precisa de uma decisão da maioria absoluta da Câmara Municipal. Não é só porque o prefeito quis, não. Bloco 5. Prerrogativas e direitos. Vamos falar daquelas garantias e vantagens essenciais concedidas aos agentes. Nós temos dois grandes direitos consagrados aqui. O primeiro é que o porte de arma de fogo é autorizado por lei. E olha a atualização jurisprudencial importantíssima. O STF derrubou aquela restrição antiga baseada no número de habitantes, tá? Hoje, toda a guarda municipal pode ser armada independentemente do tamanho do município. O segundo direito é o recolhimento em cela isolada dos demais presos. Mas olha o gatilho maldoso de prova. Isso só é garantido antes da condenação definitiva, ou seja, antes do trânsito em julgado. Depois disso, a regra é outra. Uma informação rápida, mas que salva pontos preciosos: 153. Esse é o número de telecomunicações destinado pela Anatel exclusivamente para as guardas municipais. As bancas adoram testar a sua atenção tentando te confundir com 190 da PM ou outros números de emergência. Lembra disso, o canal de emergência do município é o 153. E agora, nosso bloco 6, revisão final. Aquela reta final de prova onde a gente faz um sprint para consolidar tudo que é mais importante. Primeiro ponto do nosso resumão de alto impacto: natureza da guarda. Jamais, em hipótese alguma, marquem uma alternativa que sugira atuação militar ou policiamento ostensivo. A guarda é civil e preventiva. O traje oficial deles é uniforme, preferencialmente azul marinho. Uniforme sim, farda não. Segundo ponto da nossa revisão: subordinação. A guarda responde exclusivamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, direto ao prefeito. Não tem nada de subordinação à Polícia Militar, ao governo do Estado ou à Câmara de Vereadores. A liderança é 100% civil e municipal. Terceiro ponto de fixação. Leu na questão que tem municípios, limítrofes, cidades vizinhas, compartilhando reciprocamente os serviços da Guarda Municipal. O instituto jurídico correto é o consórcio público. Afasta qualquer opção que venha falando de convênio para essa situação específica, beleza? Quarto e último ponto da nossa revisão relâmpago, para não restar mais nenhuma dúvida. Controle externo, que é a ouvidoria, é obrigatório para todas as guardas. Já o controle interno, a corregedoria, só é obrigatório se a instituição passar de 50 servidores ou se utilizar arma de fogo. Fechado? Com esse mergulho aprofundado que fizemos hoje, os seus conceitos estão completamente blindados contra qualquer pegadinha de banca examinadora. A constância nos estudos é exatamente o que transforma o seu esforço em nomeação. A pergunta que eu deixo no ar é: a sua preparação está no nível de quem gabarita a prova ou de quem ainda cai nessas armadilhas bobas? Pensa nisso. Esse foi o resumão de hoje e até a próxima, não esquece de seguir o canal.